Oi, meus amores, sejam todos bem-vindos a este vídeo, a este canal. Desde já eu quero dizer a todos vocês que eu estou muito feliz de estar mais uma vez aqui compartilhando com vocês toda a minha experiência de vida e de estudos, né, sobre autoconfiança. É um tema que vem despertando ao meu coração a necessidade, né, de estudar mais sobre isso, de entender mais como é que funciona o nosso mecanismo de se conhecer, se desenvolver e acreditar, né, naquilo que está sendo despertado, naquilo que está sendo conhecido através de estudos sobre nós mesmos, né? E antes de mais nada, então eu vou me apresentar agora para vocês. Meu nome é Hannah Dandara, eu sou pernambucana, né? Olha só, eu sou pernambucana. Toda a minha família, né? Meus parentes são de Pernambuco, que moram no Brasil. E hoje eu moro com a minha família que eu construí em um lindo país, que tem como a capital Paris. E nós moramos aqui, eu e meu filho, meu marido, uma das cocriações que eu tinha há bastante tempo, e hoje eu vivo esse sonho de construir minha família e viver um relacionamento como eu sonhava, né? Então, sou pedagoga, já estudo há 3, 4 anos, assim, a física quântica, espiritualidade e programação neurolinguística, e agora vamos partir ao tema do vídeo. E hoje vamos falar sobre apego. E por que eu resolvi esse tema específico? Porque é algo que a todo momento está, né, nos rodeando e nos fazendo tomar decisões e agir conforme a gente se apega, né, a essas emoções, de emoções excessivas que nos faz ter medo de perder algo, né? Perder pessoas, perder lugares, perder coisas. Então, por esse motivo, eu entendo que quanto mais a gente quer evoluir a nossa autoestima, né? A nossa imagem própria, a nossa autoconfiança, é muito importante a gente desapegar de tudo e qualquer coisa que não está alinhado com aquilo que não está na nossa direção principal, entende? Então, na minha trajetória, né, de desenvolvimento pessoal, de descobertas sobre como eu poderia ser uma mulher mais confiante, uma mulher mais segura, uma mulher que fosse uma pessoa mais atraente, né, que me considerasse uma pessoa mais inteligente, que me considerasse uma pessoa mais destemida a viver uma vida diferente da que eu tinha antes, né? Eu me deparei com com esse muro que era o apego, né? Eu estava a todo momento apegada a coisas que não fazia sentido com o nível de vida que eu queria ter, com o nível de consciência que eu queria ter. Eu estava a todo momento querer segurar hábitos que eu sabia que não era condizente com aquilo que eu queria transformar em mim, entende? Estar sempre precisando de validação, de opinião de outras pessoas sobre algo que eu gostaria de fazer, ou coisas assim, apegadas à opinião de pessoas, né, que eu considerava que eu amava, que eu respeitava, que eu achava que tinha algo para me acrescentar. E eu nunca me colocava numa posição de que eu poderia ter minha própria opinião sem muita clareza, sem muita informação, sabe? Por mais que minha opinião fosse rasa, eu poderia confiar nessa opinião rasa. Eu poderia confiar que eu estava em um caminho onde eu estava crescendo e que ao passar do tempo
Ao passar do tempo, minha opinião estaria evoluindo, né? Eu estava acrescentando mais elementos à minha opinião, à minha forma de ser, à minha forma de construir o meu ser, o meu novo ser, entende? Minha nova mulher. Eu poderia confiar somente em poucas informações, em poucas descobertas, é, em poucas transformações que eu estava fazendo em mim mesma, entende? Então, é, foi daí que eu fui entendendo que essa questão do apego, né, se a gente não trazer a consciência para nós mesmos de que o apego, ele, de uma certa forma, ele paralisa a gente a prosseguir, a progredir, a descobrir novos caminhos. E sabe, dos apegos que eu mais tinha dificuldade, uma não, vou dar dois. Dois dos apegos que eu tinha mais dificuldade em abrir mão era a questão da minha alimentação, né? Porque isso está ligada, né, ao metabolismo que eu fui construindo durante toda a minha vida, né? O tipo de alimentação que eu tinha construído desde a minha infância. E aí a necessidade que o nosso organismo tem em estar consumindo aquele mesmo produto, né? Eu tinha dificuldade em me desfazer desses hábitos alimentares, né? Esse apego a certos tipos de comida. E outro que foi bem característico, assim, que eu percebia em mim, era... E o segundo é o fator de não se importar com a opinião dos outros. Seja ela boa, seja ela ruim. Não se importar com elogios, né? Não se importar com críticas. Elogios e críticas não surtir nenhum efeito de sentimento em você, em mim, entende? Isso foi algo que eu fui construindo, eu estou nessa construção até hoje. E foi algo bem marcante assim para mim, porque é algo que está dentro de nós, né? A gente quer, principalmente as pessoas que estão mais próximas de nós, nossa mãe, um amigo próximo, um marido, uma esposa, né? De uma certa forma, a opinião deles, o que eles falam, como eles veem as coisas. Então, como eles veem o mundo, né? De uma certa forma, para mim, era algo que fazia parte também de eu ser o que eu sou, né? Eu precisava, eu era assim, essa pessoa que precisava, como forma de respeito, isso para mim era respeito, né? Respeitar a opinião dos outros, e aquilo, de uma certa forma, modulava o meu jeito de ser, modulava o meu pensamento, modulava quem eu gostaria de ser, entende? Então, quando eu fui abrindo camadas disso em mim, de que eu não preciso ter como base principal da minha vida a opinião externa, e sim interna daquilo que eu construí na minha mente de quem eu sou, né? Isso foi mudando a minha forma de ser, meu jeito de relacionar com as pessoas. Porque eu vou dar um exemplo aqui a vocês. Sabe quando você está em uma discussão entre você e seu marido, sua esposa, enfim, e aí o seu antigo eu, ele sentia, né? Sentia talvez um sentimento ruim de tristeza ou de mágoa por qualquer palavrinha que o outro fala, sabe? Você automaticamente, quando o outro fala alguma coisa que não condiz com a sua expectativa, você baixava seu nível de bem-estar, e aí aquilo já causava em você tristeza, né? Você já muda o olhar que você tem com o outro, entende? Então, eu fui mudando de uma certa forma aquilo. Eu passei a não sentir as palavras que o outro fala. Eu passei a não internalizar as palavras negativas do outro, entende?
não é? Eu só escutava aquilo, entendia o porquê que ele estava falando aquilo e aquilo não fazia efeito nenhum para mim, entende? E acontecia muitas das vezes de quando entrávamos em uma discordância, eu eu até poderia não concordar com ele, mas eu aceitava. E eu aceitava melhor do que antes, como eu era. Tipo assim, olha, o que você falou, eu não senti nada de sentimento ruim em mim. Não concordo com você, mas eu vou entrar nessa sua ideia. Não sei se vocês conseguem entender. Tá bom, eu vou aceitar isso que você tá falando. Eu vou, né? Tudo bem, eu vou fazer assim, ou eu vou fazer assado. Mas aquilo não doeu em mim. As palavras dele não doeu em mim. É essa perspectiva de não se apegar ao que as pessoas estão falando. Não fazer daquilo algo que possa te afetar, entende? Então, um outro exemplo é quando você recebe um elogio, entende? Você recebe um elogio, você é máximo, você é isso, você é aquilo, mas aquele elogio não surte efeito em nada pra você, entende? Você continua reto, continua na sua base original, na sua base única, entende? Aquilo não te faz se sentir mais porque a outra pessoa falou isso. Simplesmente ela falou, entende? Simplesmente alguém falou que você era, tá? No máximo que eu posso dizer, obrigada de verdade, muito obrigada, você é muito gentil, mas aqui não muda nada em você. Um outro exemplo de apego, gente, em relação a filhos, por exemplo. Agora que eu tenho filho, eu tenho um amor enorme, imensurável, um amor que nasce realmente, nasce quando a gente está grávida, né? Mas a partir do momento que a gente tem um contato com o bebê ali a gente muda completamente, né? O nível de amor. Não sei se posso dizer assim. Mas enfim. Eu entendo hoje que a minha relação com o meu filho é uma relação de ensinamentos daquilo que eu acredito ser real, daquilo que eu acredito ser de virtudes, de sabedoria, mas tudo que ele fizer da vida dele, a partir do momento que ele se encontrar em uma pessoa adulta, né, em uma pessoa que já escolhe por ele mesmo, eu não vou me sentir apegada a pessoa que ele vai se transformar ou que ele vai ser, entende? Meu entendimento hoje de relacionamento mãe e filho é aquele relacionamento onde que eu vou estar sempre aqui para poder abraçá-lo, para poder contar coisas boas, para poder incentivar e apoiar, mas toda a decisão da vida dele, das coisas que ele vai querer ser, das coisas que ele vai querer construir, será a vida dele, será como ele planeja e sonha a vida dele, entende? Eu não vou querer me apegar a uma outra pessoa que tem suas próprias vontades, seus próprios desejos, né? Talvez ele não queira morar na França, talvez ele queira morar no Japão com a esposa dele, talvez ele queira não ter filhos, talvez ele queira ter 10 filhos, entende? É isso. E não ver, tipo assim, ver a escolha do outro, né? Ver as escolhas do meu filho com olhos de admiração, mas uma admiração tipo assim, caramba, olha quem ele se tornou, né? Olha quem ele, aquele bebezinho, que máximo, fui eu né? Foi eu que gerei esse homem, eu que cuidei dele, mas olha quem ele se tornou. É esse sentimento, e não de apego, como se fosse meu, entende?
E sabe que, partindo do ponto de vista de ser feminina, de ser mulher e o desapego, é de que ser apegada, ser uma mulher pegada, pegajosa, apegada a pessoas, coisas, lugares e coisas assim, né? Não é sensual, não é atraente. Né? Quando você é uma mulher desapegada, não estou falando só a homens, um homem, a um objeto de desejo, entende? Você se torna uma pessoa livre, você se torna uma pessoa espontânea, natural. Né? Você não está preocupado com o que o outro vai falar de você. Você está ali mostrando quem você é. E se ele gostar daquilo, né? Se aquilo for compatível com você, vai dar match, vai dar joinha. Então as coisas passam a ser mais prazerosas para você, mulher, né? Porque você não está ali controlando as coisas acontecer, você não está controlando a chuva cair do céu, a bênção, né? O milagre acontecer, você não está controlando, você está sendo você está se permitindo a própria liberdade, viver a própria liberdade de você ser, né? Quem você é, acontecer realmente. E é onde a mágica acontece, né? Porque quando a gente não está controlando as coisas, a gente está se permitindo viver no agora, a gente está se permitindo sentir as coisas como eles realmente são, entende? E aí você tem mais. E aí você passa a ter mais repertório do que falar, né? As coisas passam a ter mais sentido. Você passa a ter uma percepção das coisas mais abrangentes, né? Passa a ser mais interessante. Passa a ser uma pessoa realmente que nasceu para isso, né? Na final, todos nós nascemos para ser quem nós realmente somos. Todos nós nascemos para viver uma vida de plenitude daquilo que pulsa no nosso coração, entende? Então, todo tipo de apego que nós nos encontrar na nossa vida, né? Isso impede da gente ser o nosso melhor, impede da gente viver o nosso melhor, sabe? E agora eu vou falar pra vocês, depois de tudo isso que eu falei aqui, de porquê, né? O porquê que é tão difícil a gente ser uma pessoa desapegada, né? Não ter apego a pessoas, coisas e, enfim, lugares, objetos, enfim. É de que uma delas é a gente precisa de segurança. A gente tem essa falsa impressão de que a gente precisa de ter uma certa segurança, entende? A gente se torna pessoas loucas, sabe? Sem chão, quando a gente se encontra em uma situação de que a gente acredita que não tem segurança em algo. Então a gente precisa ter essa. E essa segunda dificuldade é de quando a gente se vê em uma situação, como por exemplo, sabe quando a gente tem a nossa vida dedicado a confiar no que Deus traz para nós, no pão de cada dia, a confiar no pão de cada dia que Deus traz. É exatamente quando a gente não é apegado a nada. É você se colocar em uma situação de que está todos os dias depositando a Deus o seu pão de cada dia. Essa sensação que a gente tem quando a gente não é apegado a nada. E é a sensação das pessoas que não conseguem ser desapegados, entende? Porque eles precisam
porque eles precisam ter garantias. As pessoas precisam, é como se elas pensassem assim, que ela precisa fazer alguma coisa. Se eu não fizer alguma coisa, eu não estou sendo útil, eu não estou sendo... se eu não estar, né, apegando, trazendo coisas para minha vida para que eu possa ser alguma coisa, para que eu possa ter alguma coisa, eu não estou fazendo a minha parte, né? E aí, se colocar nessa posição de que, né, não se apegar a nada, é estar literalmente vivendo a cada dia, desfrutando cada dia no seu dia, como deve ser, sendo um ponto central e não um lado direito ou um lado esquerdo, não um cabelo vermelho ou um cabelo preto, entende? Isso só são possibilidades. E aí você, um momento passa a viver isso, outro momento passa a viver aquilo, um momento passa a ir lá no alto, outro momento precisa voltar e descer mais um pouco, entende? É viver assim. Então, se você gostou desse vídeo, eu quero convidar você a curtir o vídeo, né? Se inscrever no canal, deixar um comentário se assim você desejar e continuar aqui para que a gente possa desenvolver, né, essa relação entre mim e você. Tá bom? Obrigado!